Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que honra ter você aqui nesse devocional. Eu creio que você foi conduzido até aqui para que juntos nós venhamos degustar desse maná, desse pão fresquinho do céu que nos sustenta, que nos fortalece, que nos traz bom ânimo para enfrentar as adversidades, os dissabores e também as alegrias, né? Se nós temos uma base sólida, aquilo que vier, que não estiver em concordância com a palavra de Deus, nós vamos saber ali lidar melhor, porque nós temos uma base, nós temos ali alguém que nos sustenta, que nos fortalece, que nos vivifica. Amém? Eu te convido a meditar no livro de Ezequiel, capítulo 11, juntamente comigo. Fique aqui até o término desse devocional, vamos ler o texto, vamos entender o que o Senhor quer falar conosco através dessa leitura e dessa meditação. Amém? O juízo de Deus contra os chefes do povo. Então, o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens, no meio deles via Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me: filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de construir casas? Esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e deles enchestes as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os que vós matastes e largastes no meio dela são a carne, e ela a panela. A vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. Tirar-vos-ei do meio dela, e vos entregarei nas mãos de estrangeiros, e executarei juízos entre vós. Caireis à espada nos confins de Israel. Vós julgarei e saberei que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vos servireis de carne no seu meio. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos. Antes fizeste segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Ao templo em que eu profetizava, morreu Palatias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? Promessa da restauração de Israel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize assim, diz o Senhor: ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus:
hei de ajuntá-los no meio dos povos e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça e as suas obras, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a oriente da cidade. Depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão a caldeia para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Tem alguns pontos aqui dessa mensagem, desse capítulo, que é muito interessante. Os versículos 6 ao 9, para esses líderes temerários, Deus, ele havia preparado um castigo especial que aconteceria fora dos limites da cidade. Então, quando ele fala aqui, né, multiplicasse os vossos mortos nesta cidade, deles enchesse as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor, vós que matastes. Então, Deus, ele sempre vai tratar com cada um segundo ali aquilo que ele tem semeado. Então, a gente vê num contexto bíblico, em várias ocasiões, que Deus, ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Fato, sim, é. Porém, aqueles que semeiam discórdia, contenda, que não tem compromisso com a ética, com a moral, com o caráter, tem ali, parece que um prazer na maldade, ele, infelizmente, ele vai colher daquilo que ele semeou. Algo interessante é que aqui no início fala que à entrada da porta estavam 25 homens, no meio deles vi Azanias. E daí ele fala, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nesta cidade. Então, você vê que eles são aqui aqueles que estão aconselhando mal, que estão agindo de forma perversa, ok? Isso está claro. Aí, quando chega aqui no versículo 12, 13, Ezequiel, ele clama, né, ó, ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse, Senhor Deus, darás fim ao fim de Israel? O posicionamento de Ezequiel aqui é de lamento por eles que haviam morrido e é de súplica pelos que permaneciam no erro. É como ele está falando assim, poxa Deus, né, precisava ter matado, não tinha jeito mesmo, meu Deus, mas tem misericórdia daqueles, né, ajuda eles a voltar para o caminho, a se encontrar. Eu falo para você, um exemplo assim que brada no meu coração, que fica para mim a respeito desse capítulo é o seguinte, o que eu e você temos feito? Qual tem sido a nossa oração para aquele que nos persegue? Para aquele que declaradamente não gosta de mim e de você? Será que nós temos essa mesma postura? Será que nós buscamos em amor pela vida desses? Será que nós nos compadecemos desses? Ou será que a nossa angústia, a nossa mágoa daquilo que eles nos fazem nos bloqueia? Porque Jesus, que é o exemplo, né, o mestre dos mestres, ele sabia tudo que estava sendo maquinado contra ele. Ele compreendia toda a totalidade do negócio, mas ele não deixou de amar ninguém. Né, isso é algo que foi possível só para Jesus? Não. É possível a gente orar por aqueles que nos perseguem.
É possível a gente ser perseverante e amar aquele que nos persegue. Amar no sentido que eu falo assim, de respeitar, de clamar pela vida deles. Aqui ainda fala assim, ó, no rodapé da Bíblia: a morte de Pelatias, o remanescente do Senhor, confirmou a profecia de Ezequiel. Ao mesmo tempo, Ezequiel temia mais uma vez que nenhum remanescente de Israel sobrevivesse. Ezequiel sabia que eles eram merecedores de tudo aquilo, mas ele clamava, né, para que, de certa forma, aquele destino não fosse o destino de todos. Todo mundo vai acabar tudo, vai ser assim. A gente tem esse sentimento, irmãos. A gente sabe que às vezes, né, que a pessoa tá errando, tá pecando, mas a gente ora, poxa Deus, que ele se encontre, que não se perca. E quantos de nós, irmãos, né? Eu falo que eu sou resposta de oração de uma senhora, porque quando eu fui numa igreja que ela me convidou, eu falei para ela: eu não quero envergonhar a senhora. Se eu for nessa igreja, a senhora vai passar vergonha. Eu tô envolvida com isso, e acontece isso e isso. E ela: não, eu estou orando por você, eu estou cobrindo a sua vida em oração, pode vir que não vai acontecer nada. E ali, quando eu fui com ela na igreja, que não aconteceu de eu ter nenhuma manifestação e tudo, nossa, eu consegui receber a palavra naquele ministério que eu fui com ela. Aí foi o lugar que eu firmei e me batizei, mas ela pagou um preço pela minha vida. Então, talvez hoje você precisa pagar o preço pela vida de alguém. Ou talvez você hoje reconhece que alguém pagou um preço pela sua vida. E a gente precisa seguir nessa corrente do bem. Se um dia alguém orou por você, alguém lutou por você, lute pela vida de outras pessoas. Sabe, talvez hoje a sua dor, a sua mágoa, a sua insatisfação, aquilo que envolve o seu coração, a sua mente, é algo assim que você está tão submersa nisso que você não consegue orar por ninguém, buscar por ninguém, ver nada além do seu problema. Mas eu falo para você, tenha um coração quebrantado diante de Deus. Coloca diante de Deus a sua causa, a sua angústia, o seu problema, a sua aflição. E creia que Ele já está fazendo melhor. E começa a pedir para Ele visão, para você entender o que está acontecendo ao seu redor e poder ajudar as pessoas. Melhor do que receber, irmãos, é dar. Eu falo para você, é muito melhor dar do que receber. Quão maravilhoso é a gente ter condição de abençoar alguém, a gente ter condição de orar por alguém, a gente ter condições de aconselhar alguém. Isso é muito bom. Isso é a misericórdia de Deus purinha sobre as nossas vidas. E eu desejo do fundo do meu coração que você experimente isso. Que você seja um canal de bênção, que você ore, que você seja o abençoador, que você possa, assim como Ezequiel, ser aquela pessoa que está com o poder da palavra e consegue ali buscar pelo outro, ressignificar tudo à sua volta e seguir em frente. É isso que eu desejo para você, hoje e sempre. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, obrigado pelo dom da vida, por mais este devocional. Obrigado pela vida desse irmão, dessa irmã que estuda a mensagem comigo, que está debruçado na tua palavra, está buscando uma resposta. Eu creio, Deus, que essa pessoa hoje entendeu que ela precisa ampliar ali a visão dela, sair um pouquinho, tirar um pouco de foco a sua dor, a sua angústia, a sua mágoa. E essa pessoa, ela precisa ser canal de bênçãos para outras. E eu creio, Deus, que o Senhor está trazendo clareza e discernimento a esse irmão, a essa irmã. Pai, colocamos esse dia diante de Ti, nos dê um dia de bênçãos, de vitória, de conquista. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, aleluias. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Shalom, 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 shalom.